Olá, moçada! Aqui quem fala é a professora Maiara Cristina. Se liga no canal Juazeiro Cidade Educadora. Aula em rede. Preste só atenção, pessoalzinho do 8º ano. Essa é a nossa primeira aula. E o tema de hoje é os fluxos migratórios em escala mundial e continental. O que quer dizer isso? É só prestar atenção. Vamos ver? Para iniciarmos, eu coloquei um poema que é belíssimo, que fala justamente sobre esses fluxos migratórios, a migração, de Andanças de Cristiane de Oliveira. Sem ter mais como colher, caçar, pescar e sobreviver. Meu povo não vai mais poder nesse local permanecer. Nos resta agora, aqui, juntar o povo e partir. Andar, 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 saindo a procurar. Novo local encontrar, para novamente se ter. Como colher, caçar, plantar, podendo de novo sobreviver. Então, esse poema nos retrata justamente o povo, as pessoas, mudando de um lugar para outro, os migrantes se locomovendo para melhor subsistência, para sobreviver. Aqui essa imagem mostra justamente vários tipos de pessoas, várias nacionalidades, procurando, indo para certos lugares para a sua sobrevivência. Dando seguimento. Olha essa imagem, como é legal. Essa imagem retrata, é uma pintura de Tarsila de Amaral, uma pintora bastante conhecida no meio brasileiro, e ela retratou justamente o quadro Operário, onde fala da industrialização. Logo como quando começou toda a industrialização no Brasil, exclusivamente na cidade de São Paulo, né, onde vinham várias pessoas para a região, para o nosso país, de vários lugares, em busca de emprego. Mas o que é realmente migração? Vamos ver aqui. Migração sempre que nos deslocamos de um lugar para o outro. Nós migramos. Quando a gente sai de uma cidade para outra, quando a gente sai de um país para outro, de um continente para outro. E sabe qual é o principal motivo que faz as pessoas se deslocarem? É o desemprego. O desemprego faz com que movam esse mar de gente de um lugar para outro. Mas vamos ver o seguinte. A migração, ela pode ser emigração e imigração. Vamos ver a diferença? Um português que foi para o estrangeiro, ele emigrou. Vou dar um exemplo mais básico. Nós, brasileiros, saindo do nosso habitat comum, do nosso país, para morar na Argentina. Aí a gente emigrou. Um estrangeiro que veio para o nosso país, então imigrou. É o argentino morando no Brasil. Então, emigração é a saída e imigração é a entrada. Então, vocês olhem aqui algumas imagens de migrações, as pessoas se locomovendo, procurando procurando emprego, né? Vamos ver aqui a outra. Existem as migrações externas, que são elas, as intercontinentais, que significa se deslocar de um continente para outro. Vou dar um exemplo básico. Você morar no Brasil, que é aqui na América, e sair do Brasil, e morar na Europa. Geralmente quem faz essas coisas são os grandes jogadores, hein? Então eles fazem migrações intercontinentais. E também tem as migrações externas
intracontinentais. É aquela dentro do próprio continente. Vou dar um exemplo. Como o Brasil faz parte da América, então é o brasileiro sair do seu país, que se encontra na América, e morar nos Estados Unidos, que também é na América. São dois países do mesmo continente. Então, é uma migração intracontinental, no mesmo continente. Cada migração tem a sua duração, tem as suas durações. Tem a duração definitiva. É quando a pessoa se desloca de um lugar para outro sem intenção de voltar, né? Por muito e muito tempo, quer dizer, permanentemente. Nós temos também a duração temporária, né? Aquela migração temporária é aquele que se desloca de um local para outro, mas com um certo tempo para retornar. Tem a sazonal ou sazonais, né? As migrações sazonais são aquelas que envolvem as estações do ano. São aqueles, principalmente, produtores rurais que saem dos seus lugares, dos seus lugares de origem e vão para outros por melhoria de vida. Com o quê? Com plantações. Também tem as diárias. Vou dar um exemplo básico, as diárias. Também elas podem ser pendular, viu? As diárias ou pendulares são aquelas migrações de um lugar para outro, mas que retorne para o seu habitat no mesmo dia. Vou dar um exemplo. As nossas duas cidades, Juazeiro e Petrolina. É você morar em Juazeiro e trabalhar ou estudar em Petrolina. Ou você morar em Petrolina, trabalhar e estudar em Juazeiro. Isso significa migração com duração diária ou pendular. Quais são as causas? As principais causas das migrações naturais, foi o caso que aconteceu em Brumadinho. Vocês lembram desse caso? Brumadinho, que teve aquele desastre horrível e muitos moradores tiveram que sair de seus lugares para morar em outros. Étnicas, religiosas, né? Quando tem a discriminação e a perseguição religiosa. Políticas econômicas, né? Como foi o caso dos venezuelanos, que saíram da Venezuela e vieram para o Brasil por conta de situações políticas econômicas. Temos também as socioculturais e tem aquelas turísticas. Tem aqueles que vão só turistar e se adaptam ao local e ficam por lá mesmo. Isso são as causas das migrações. Consequências para a área de partida. Por que partir? Por que eu parti do meu local? Por que eu parti da minha origem? Quais são as consequências? O que é que vai nos trazer de consequência para o meu local? Diminuição da taxa de natalidade, porque se as pessoas saem, diminui quem nasce, né? Aumento de taxa de mortalidade. Outro item, diminuição da taxa de crescimento da população, que vai diminuindo. Se as pessoas saem, vai diminuindo, né? Não tem mais pessoas para construir aquele ambiente. Diminuição da mão de obra. Abandono das aldeias da agricultura, ficam todas abandonadas, que são as fazendas, as roças em si. E um dos principais, ou posso dizer, a principal consequência para a área de partida é o envelhecimento da população. Se os jovens saem, vão ficar quem? Os mais idosos. E aí, aquela região vai envelhecendo cada vez mais. E as consequências para as áreas de chegada? Vamos ver. Aumento de taxa de natalidade. Se chega mais gente, mais pessoas para nascer. Aumento de taxa de crescimento natural. A cidade vai crescendo constantemente.
Aumento da população absoluta e densidade populacional. É só acrescentar, aumentar a população. Rejuvenescimento. Isso aí, com certeza, vai sempre ter pessoas jovens. Aumento de mão de obra. Se você sai do seu habitat e vai para outro, lógico que vai ter muita mão de obra. Mas dentro dessas consequências, tem, sabe o quê? Os conflitos sociais. Que são eles? Aumento do desemprego. Quanto mais gente não vai comportar e o desemprego vai aumentar. A delinquência, né? Que é justamente o que acontece com a maioria de lugares. A prostituição, bairros da lata e droga. Isso são os conflitos sociais que acontecem nas grandes regiões que recebem pessoas. E outra coisa que está acontecendo no nosso dia a dia, sabe o quê? As doenças. Olha o coronavírus, justamente por conta de migrações, de viagens, de passeios. Vamos seguindo. Agora é você. Agora você vai ter esse desafio. Observe aqui a imagem. Com base na imagem acima, produza um texto ou poesia no contexto da migração. Observe que tem várias pessoas, vários tipos de pessoas ao redor do globo terrestre. Então, faça sua poesia. Se liga no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Não estamos de férias, viu? Fique em casa. Educação, nota